Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos tratar de um tema fundamental, os atravessamentos da dependência química no ambiente de trabalho e como a atuação do assistente social pode ser um instrumento de acolhimento, mediação e transformação. Para nos ajudar nesse diálogo, recebemos hoje Renata Medeiros Lacerda, que é assistente social, formada pelo Unifoa, pós-graduada em Gestão do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, Unicesumar, e tem ampla experiência no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. Hoje trabalha como assistente social na empresa CBSI. Renata, é uma alegria contar com você nesse episódio. Vamos juntos explorar como a dependência química impacta a realidade, dos trabalhadores e trabalhadoras e qual o papel das políticas públicas e do serviço social nesse contexto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Gratidão pelo convite do Circuito pela Vida para a gente discutir esse tema que é tão relevante, presente em volume no dia a dia e principalmente no ambiente de trabalho. Obrigada. Bom, Renata, vamos começar falando de que formas a dependência química pode atravessar a vida de uma pessoa no contexto do trabalho e quais são os sinais e consequências que mais têm aparecido no cenário que você tem como realidade atualmente. Olha, a dependência química, ela é ampla, Ela traz questões que impactam família, finanças e, como não, o trabalho, que é onde a gente desdobra uma relação que ela é extremamente importante para a vida do cidadão, que retorna para a família dele, para o cotidiano dele em condições de renda, em autoestima, num entendimento de dignidade e utilidade que é tão relevante, que nos foi imputado durante toda uma vida. A gente percebe a dependência química dentro do ambiente de trabalho por várias nuances, desde uma questão comportamental, o impacto na produtividade, um impacto muito relevante na condição de segurança do trabalhador. Hoje eu trabalho numa empresa que presta serviços para uma usina siderúrgica, onde o risco do ambiente e da prática profissional está presente a todo momento. Então, a gente pode imaginar que aquele colega que traz para a rotina dele do dia a dia um comprometimento cognitivo, mental, emocional, ele por si só já tem um risco aumentado que é muito relevante para a empresa, que precisa estar vigilante daquilo, para um cuidado e uma atenção ao funcionário que está ali em dedicação exclusiva, mas principalmente para aquele trabalhador, que precisa de estar íntegro para poder continuar dando conta de todas as responsabilidades que ele precisa no dia a dia, para o cuidado da sua própria saúde. E a gente tem muita dificuldade ainda de superar um estigma e um preconceito que impera no tema dependência química, quando na verdade a gente precisa tratar isso de fato como que é uma demanda de saúde, ampla dessa forma, com todas essas nuances que impactam tantos aspectos diferentes na vida do colaborador, do cidadão, do ser humano de uma maneira geral, e que requer um cuidado que muitas das vezes estar no trabalho também é um desafio, porque esse funcionário ele vai precisar se ausentar para se cuidar. Então, existe uma ausência do consumo, que a própria dependência química já impõe, porque existem os efeitos do próprio vício, e existe a necessidade de convencimento da empresa e do trabalhador de que aquilo é uma condição de saúde que precisa de cuidado e que também vai gerar uma ausência. Então, é um desafio em diversos aspectos, porque a gente precisa trabalhar esse conceito de saúde esvaziado de julgamento, promovendo uma ideia de cuidado em saúde, ao mesmo tempo que a gente precisa que aquele colaborador produza. Então, a gente fica nessa corda bamba entre o cuidado e a produtividade, uma atenção e a segurança. Então, tudo isso nos convida a precisar, inclusive, lançar a mão de criatividade para que a gente consiga fazer um trabalho de prevenção, um trabalho de cuidado, mas que faça sentido para as duas frentes.
para o trabalhador, que a gente se identifica como sendo, e para a empresa, que a gente representa, né? Então, é um desafio. A gente consegue notar todas essas questões como extremamente relevantes, e posso falar para vocês que num volume muito significativo, né? Parte do trabalho do serviço social na empresa é o acolhimento do trabalhador, né? E esse acolhimento, ele prevê que o funcionário possa trazer, com garantia de sigilo, escuta respeitosa e ativa, qualquer questão que ele esteja atravessando e que esteja o impactando. E, em disparado, a dependência química é uma das mais presentes. Acho que tudo isso que você falou de uma forma mais popular é aquilo assim: a empresa quer que você cobre produtividade e o funcionário quer que você proteja ele na questão da saúde, que é uma questão... Então, você fica ali no meio do caminho, né? Exatamente. E sendo trabalhadora tal qual o meu colega, né? Então, é um lugar que é, de fato, muito desafiador de ocupar, mas que faz muito sentido pra gente, porque a gente acredita no trabalho e a gente sabe como aquilo pode impactar a vida daquela pessoa. Talvez, e principalmente na dependência química, não a curto prazo, né? Mas esse trabalho continuado, ele pode gerar um bom resultado para a vida dele, extensivo à família, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Renata, em muitos casos, a pessoa com o uso, né, problemático de substâncias acaba sendo estigmatizada e afastada. Como que os profissionais de serviço social podem atuar para que haja uma escuta e o acolhimento devido e os encaminhamentos de maneira justa? Sim, sim. Isso é muito real. E a gente tenta fazer esse trabalho a partir de uma conscientização e uma capacitação que é extremamente importante. Porque, geralmente, a gestão dentro de uma empresa, ela, principalmente na operação, que é onde a gente está inserido, ela é uma gestão de processos. Ela é uma gestão de trabalho, não necessariamente uma gestão de pessoas. Então, você precisa promover empatia e humanização na relação com o outro, apesar dessa lógica de produtividade, muitas das vezes até insana, porque o ser humano, ele não dá conta de produzir a qualquer custo. Temos uma condição de saúde que precisa ser cuidada, né? A saúde mental, eu percebo nos últimos anos sendo menos estigmatizada. A gente tem falado mais sobre saúde mental, as normas regulamentadoras estão trazendo à tona a responsabilidade das empresas no que se refere ao cuidado psicossocial, mas ainda há uma ideia muito relacionada à escolha, caráter, desvios, no que se refere ao consumo abusivo de álcool e outras drogas. Moralidade. Uma moralidade. E o trabalho que a gente tenta realizar, que é o principal aspecto preventivo do nosso trabalho, é esse trabalho de ir a campo, de realizar campanha, de promover intervenções em qualquer hierarquia aberta para isso. Então, a gente atua com o chão de fábrica, no sentido de levar informação, orientação, acolhimento, escuta e uma tentativa de garantia de acesso aos cuidados que assim eles vierem a precisar, mas também um trabalho de levar para a gestão, e aí em qualquer hierarquia que seja, a importância dele olhar para o funcionário dele como ser humano que ele é, com todas as nuances que um ser humano pode trazer, inclusive de transtornos mentais, como é o caso da dependência química. E o quanto que cuidando e oferecendo para aquele funcionário um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, um ambiente humanizado, ele vai devolver isso inevitavelmente num aumento de produtividade, numa relação mais salutar com aquela companhia, com aquela empresa. O vínculo e a permanência daquele funcionário, não posso dizer que ficam garantidas, mas fica muito mais possível de ser tratada e gerenciada. Então, é muito nessa ideia de oferecer para o trabalhador o cuidado e de oferecer a orientação, a informação e a mediação para a gestão, que é cuidando de gente, que a gente vai conseguir que essas pessoas produzam de uma forma segura e efetiva, eficiente e efetiva. São as empresas terem o olhar mais humanizado pelos seus servidores, né? Absolutamente, isso é necessário. Somos pessoas, né? Apesar de a rotina do trabalho mecanizar um pouco as relações, né? Por conta dessa ideia de produtividade insana, mas continuamos sendo pessoas, né? E pessoas precisam de cuidado. Com certeza.
Existem políticas públicas, né, ou protocolos dentro de instituições que favorecem a reabilitação, né, ou a permanência no trabalho de pessoas em recuperação? Existem algumas. Programas, por exemplo, o PPAE, que é um programa de prevenção e atenção ao uso abusivo de álcool e outros entorpecentes, ele é um programa que ele tem alguns vieses, né? O primeiro deles é evitar que o trabalhador esteja num ambiente da indústria, que é, né, esse ambiente hostil e perigoso, sob efeito de alguma substância que vai impactar ainda mais no risco que ele está exposto. Então, ali, o trabalho é um trabalho de abstinência mesmo, controle de consumo, cuidado e atenção para evitar que aquele trabalhador se exponha sem condições para tanto. Mas, a partir daí, a gente consegue um outro passo, que é um mapeamento e um levantamento de quem, de fato, tem na dependência química uma condição adoecida de saúde mental. E aí, a ideia já é um além. Em que sentido? Acolhendo e ouvindo aquela necessidade da pessoa, inseri-lo nos serviços de atenção em saúde disponíveis para esse cuidado. Se esse trabalhador dispõe de um convênio privado de saúde, o acesso ao psicólogo e ao psiquiatra, se assim for necessário, para que ele se cuide com todas as garantias trabalhistas. Se for ambulatorial, é possível que ele permaneça trabalhando e isso vai acontecer. Se o consumo está de tal forma agravado que ele precisa de se reabilitar primeiro, então ele vai afastar e depois ele retorna para a empresa e é acolhido novamente. Ou se ele não dispõe desse recurso de atenção de saúde privada, a gente pode contar na rede municipal com o trabalho do CAPS-AD sem nenhuma dificuldade de acesso. Nós que temos um público muito volumoso de trabalhadores numa realidade socioeconômica menos favorecida, a grande maioria, se não 100% desse efetivo, ele usufrui dos recursos de saúde pública. Então, é rotina diária de trabalho, a partir de um acolhimento que o serviço social faça para uma demanda de saúde mental, que pode ser espontânea, encaminhada por um gestor que tomou nota daquela condição do funcionário, um encaminhamento para o serviço da rede municipal, como é o do CAPS-AD, por exemplo, e esse funcionário, se tem condições, ele vai realizar o acompanhamento dele, psicológico, psiquiátrico, e ele vai se manter sob vínculo empregatício, trabalhando em melhores condições, mais seguras, mais acolhedoras, mais humanizadas, né, para que ele consiga dar continuidade às responsabilidades dele, às necessidades de subsistência da família, ao mesmo tempo que ele está se cuidando. Mas isso é muito particular, né, minhas amigas? É algo que cada trabalhador vai trazer, através do seu relato, a necessidade dele. E o nosso trabalho ali é exatamente esse, ouvir aquele relato, entender a necessidade daquele trabalhador e o direcionar para o serviço, para a condição de cuidado que mais se adequar à necessidade dele. Sim. Qual é a responsabilidade do profissional de serviço social diante de um trabalhador na situação de sofrimento relacionado ao uso de álcool ou outras drogas? Eu acho que o principal trabalho é o acolhimento. Tudo começa quando a gente trabalha com um fator humano na escuta, né? Na escuta ativa, respeitosa, ausente de julgamento, porque a devolutiva que a gente mais tem é do quanto as pessoas que a gente atende nunca haviam sido ouvidas antes. Principalmente uma escuta aberta para o relato que ele tem para trazer, sem qualquer tipo de constrangimento. E a gente consegue perceber, até mesmo de forma muito imediata, ao final do acolhimento, o quanto aquilo esvaziou aquela pessoa, né? De constrangimentos, muitas das vezes, mas de obstáculos que o impediam de buscar o cuidado. Então, a principal ponto e relevância do trabalho de um assistente social numa demanda de dependência química é o acolhimento, assim como em qualquer outra demanda que nos chega. Inclusive porque essa é a nossa única ferramenta de trabalho, ouvir o relato do outro. Então, a partir desse relato que a gente vai entender de que forma que a gente pode ser útil
e assertiva para condução e direcionamento para um tratamento, para uma mediação dentro da própria empresa de um direito ou de uma adequação de uma atividade, de uma antecipação de férias, um benefício que aquele trabalhador precisa, não tinha conhecimento e aí por isso ainda não acessou. É um trabalho de escuta, acolhimento, mediação e direcionamento. E isso faz muita diferença para as pessoas, porque, infelizmente, considerando principalmente o estigma, a maioria das vezes o silêncio esconde uma dor, né? Que é invisível, mas que está ali, posta. E só quem está carregando sabe o quanto está pesando. E aí, na escuta, a gente começa a entender o quanto aquilo está impactando para além daquela pessoa, sua família, seu trabalho, suas finanças, planejamentos de todas as naturezas possíveis, né? Então, acolher tem muito valor. Tem muito valor, acho que é o principal ponto. E é fundamental. No entanto, que desde o começo eu fiz o trabalho junto com a equipe do Circuito pela Vida de entender o quão importante era o acolhimento, né? A Cris ri muito quando a gente fala sobre isso, porque foi muito interessante. Há pouco mais de um ano, a gente iniciando esse trabalho e eu conseguindo plantar uma semente, tanto nela quanto no Ciro, de entender a importância da nossa escuta de acolhida. Sim. Né? O quanto o acolher é importante para o desenvolvimento de qualquer trabalho. Né? E o quanto o acolher é muito mais amplo do que essa palavra. Acho que ficou uma palavra talvez banalizada, né? Assim, quando cai um pouco na mídia, fica, tem que acolher, não sei o que, um acolhimento. E fica uma palavra um pouco rasa. E a Angélica trouxe, eu acho, essa profundidade da questão do acolhimento. Você acolher, gente? Não, tem todo, né? Eu acho que é muito mais do que a gente entende. Eu, enquanto nutricionista, muito mecanizada, talvez, naquela questão do atendimento, né, de chegar ali, escutar o paciente e tem um plano alimentar e você vai comer isso, vai fazer aquilo. Não, muitas das vezes, principalmente na PVR, né, que proporciona tudo isso pra gente, a gente tem idosos que eles estão ali, eles querem contar a história da alimentação, quer contar o que a mãe fazia para comer quando era criança. Isso faz com que o tratamento tenha outro sabor, né? Usando porque só mesmo a questão de você entregar um plano de quantas colheres de arroz, de quanto de feijão, quanto de carne, é um pouco engessado. E quando você escuta e quando você comenta, poxa, isso aí que a sua mãe fazia era muito bacana. Quem dera se hoje as crianças soubessem o que é pegar uma fruta no pé. Por quê? Porque você acolheu. Então, de fato, o que é o acolhimento? Ele humaniza as relações. E é muito legal a gente estar falando sobre isso, porque eu, durante um tempo, eu tenho 15 anos, né, de serviço social. E durante um tempo eu entrei num sofrimento muito grande relacionado à impotência, né? Porque você ser assistente social é extremamente desafiador, a depender do quanto você trata aquilo com um compromisso de valor humano, que é o meu caso. E você não tem matéria em serviço social, você não tem um plano, você não oferece nada sólido para o usuário que te busca. E por um tempo isso me gerou um sofrimento muito grande. E aí eu ouvi de um psicólogo que a matéria do trabalho do assistente social, assim como de um psicólogo, é o acolhimento, é a escuta. E isso por si só já tem um valor sem medida, né? É do campo subjetivo. E por isso tão humano, né? E aí me fez um bem danado saber o quanto é valoroso ouvir o outro. Muitas das vezes a gente se organizava até para tentar alcançar, né, os nossos colegas com enfim, planejamentos mirabolantes daquilo que a gente podia levar para eles de proposta, de ação, de campanha. Mas todas as vezes que a gente primeiro sentava e ouvia para entender o que fazia sentido para aquele público, o que fazia sentido era aquela escuta, sabe? Então, o acolhimento no fator humano, ele chega antes de qualquer coisa, porque é o outro que vai te trazer a história, a necessidade dele, né? E eu ainda aprendi uma nova, o acolhimento e a escuta qualificada. Exatamente. Não é a mesma coisa eu escutar um trabalhador, ele vai falar para mim, eu vou falar assim, acho que você podia melhorar a sua alimentação, não tem nada a ver
ver, ele não precisava daquilo. E um assistente social escutá-lo, o acolhimento vai ser outra psicóloga, escutar o acolhimento vai ser o outro. Então, realmente é muito interessante. É comum encontrar, né, resistência dentro das empresas ou dos próprios colegas de trabalho em lidar com esse tema. Como o assistente social pode atuar na mediação, que foi o que a gente começou falando, né, de conflitos e na construção desses espaços de cuidado, né, dentro da empresa? Eu tive a sorte de entrar para uma empresa que já tinha um serviço social muito sólido, né, com uma relação de credibilidade já construída. Não trabalho sozinha, eu tenho uma parceira que é minha xará, né, somos 2 Renatas e 2 assistentes sociais na CBSI. Então, por essa razão, já existia um campo mais aberto para tratar temas que são pertinentes, né, ao serviço social, inclusive ou principalmente a questão da dependência química. Mas em temas que a gente ainda percebe alguma resistência ou em situações que a gente percebe alguma dificuldade, a nossa estratégia sempre é ouvir o outro, mais uma vez, para que a gente saiba o que faz sentido para ele de devolutiva. E aí mediar fica muito mais fácil, né? Nesse lugar, por exemplo, que foi até o início do nosso bate-papo, de você estar entre empresa e trabalhador, a mediação parte muito desse princípio. O que o gestor precisa? Qual é o valor que ele vai atribuir a uma ação? O que o trabalhador precisa? O que faz sentido para ele absorver de uma ação? E a partir dali é que a gente vai construir essa mediação, tentando cuidar do nosso discurso para que a gente faça bom uso de argumentos, de convencimento mesmo, mas todos eles sempre muito respeitosos, né? Dentro daquilo que é a política e a diretriz da instituição para a qual a gente está prestando o nosso serviço, mas muito alinhada com os objetivos. Qual que é o objetivo da instituição? É a produtividade, é a saúde do trabalhador e a manutenção da vida dele, para que ele volte e entregue a força de trabalho. Então, a gente parte desse princípio. Para que a gente consuma a força de trabalho do outro, ele tem que estar bem para isso. E para ele estar bem para isso, a gente precisa cuidar dele. E aí, nesse discurso, a gente consegue ganhar um espaço extremamente estratégico. Muito importante. E no setor público, como você enxerga o acesso ao serviço social e à saúde mental para trabalhadores e suas famílias que enfrentam, né, essa situação da dependência química? O setor público, eu percebo dele talvez as possibilidades mais democráticas de acesso e também de formato, né? Porque as políticas públicas, ela estuda o território, a demanda, para que ela implemente um projeto de ação. O que ainda é nosso gap, infelizmente, é a oferta, né? A gente, infelizmente, tem uma demanda gigantesca para as possibilidades de oferta de serviço prestado. E isso faz com que seja muito moroso o acesso. Não é uma crítica, mas é uma ponderação do que é real. Pontuando, né, o que a gente ainda precisa superar. Sim. Se a gente tem, né, uma população X, a gente ter, por exemplo, como é o caso do CAPS-AD, um único serviço de acolhimento, atendimento e atenção a esse tipo de demanda, fatalmente a gente vai ter uma oferta aquém da demanda. E acredito também que a gente não poderia deixar jamais de levar para onde as pessoas acessam primeiro informação, que é a educação. Se a gente trabalha na escola, algumas informações, algumas desmistificações de temas, como a dependência química no caso, tira, né, essa conta demonizada que nos foi imputado e coloca à tona muito mais esse discurso de saúde, você consegue ver um adulto procurando ajuda com muito mais facilidade. Porque a gente traz aquilo que culturalmente nos foi ensinado. E há muita resistência em buscar cuidado, porque um dia nos ensinaram que saúde mental, infelizmente, não tem o peso de importância que hoje a gente vê que tem. Nos ensinaram que um dia quem faz uso abusivo de álcool e outras drogas tinha um desvio de caráter e não um transtorno mental. E isso forja as pessoas. O público que atua é um público majoritariamente masculino.
Então, a relação com a saúde mental, ela já é culturalmente muito distanciada, muito preconceituosa, numa ideia de fragilidade que eles recusam a encarar. E aí a dependência química vem muito forte, inclusive, no movimento de escapismo. Sim. Porque para eu não sofrer, eu me anestesio. Quanto isso custa para mim, eu pago a conta só lá na frente. E aí pago conta com culpa e com tantos outros aspectos que já me foram tomados, que numa ideia madura de saúde, talvez o cuidado seria mais precoce. E aí, imagino que o resultado muito mais eficiente também, né? E isso acaba mostrando, né, Renato, o quanto que as políticas públicas agora elas precisam avançar numa melhoria e num aumento da oferta dos serviços de saúde mental, porque a gente sabe que a demanda a cada dia que passa vai aumentar e a gente precisa ter um serviço especializado para atender essa população. Na verdade, eu acho que eu vou ter a ousadia de te corrigir. Não é que a demanda vai aumentar, ela sempre esteve ali, só que hoje as pessoas conseguem enxergar essa demanda e não ter aquele preconceito. Sim. Mas, na verdade, está aumentando. Se a gente perceber, desde quando a gente viveu, há poucos anos atrás, um período pandêmico e houve o boom de uma necessidade de cuidado com a saúde mental, né? Isso está trazendo inúmeras questões, inúmeros adolescentes que estão vivendo transtornos, que não estão sabendo lidar com as suas emoções e estão vivendo momentos onde eles entendem que se mutilar é uma alternativa para minimizar uma dor que eles sentem, né? E outras questões, as mulheres que estão conseguindo se empoderar e perceber o quanto elas têm direito de fala e direito de ser cuidadas por inúmeras questões que culturalmente, né, anteriormente eram veladas. Exato. E para além, né, de um fortalecimento das políticas públicas, algo que eu sinto que a gente perdeu um pouco pós-pandemia, que é o trabalho em rede. Sim. Não dá para trabalhar sozinho. Não dá. Questão social é multifacetado. O ser humano vai trazer em diversos aspectos, em diversas nuances, e o trabalho em rede, ele fortalece muito, né, que a gente consiga alcançar o outro em sua totalidade. Exatamente. Então, se você tem a saúde e a educação trabalhando juntas, você alcança esse adolescente, que um dia vai ser um trabalhador adulto, né? Se você trabalha o público feminino na assistência, que é o principal público dos serviços de referência e atenção em serviço social, você também alcança a condição daquela família, né? Isso. E, enfim, é algo que desdobra, né, em uma série de resultados benéficos, mas de forma isolada, eu acho que a gente limita muito esse resultado. Sim. Sabe? O trabalho em rede, você ter o trabalho de saúde mental dentro das escolas, você ter o trabalho de saúde mental dentro do ambiente de trabalho, são nesses espaços que a gente ocupa a maior parte do nosso tempo, né? Então, a gente precisa levar para as pessoas a oferta de serviços, porque muitas das vezes, considerando até a faixa etária, por conta desses fatores culturais todos, a busca pelo serviço, ela às vezes não vai acontecer, né? Então, ir a campo em rede faz toda a diferença. Com certeza. Né? Renata, o que você pode compartilhar conosco de experiência marcante que você já viveu com trabalhadores na situação de vulnerabilidade ou com questões ligadas à dependência química? Olha, experiências marcantes. A gente estava brincando até aqui no começo que se a gente não tivesse o sigilo como máxima, a gente teria livros e séries divulgadas por aí, porque são várias, né? Eu tenho uma relação muito forte com os atendimentos que faço, porque todas as experiências que me são compartilhadas, elas me marcam, porque a pessoa traz à tona aquilo do tamanho da dor que causou nela, né? E aí isso por si só já é um impacto muito relevante. Mas eu vou compartilhar uma que aconteceu hoje, inclusive, um colaborador que foi direcionado para o atendimento do serviço social em função do consumo abusivo de álcool, de uma vida inteira, né? E esse consumo já estava alarmado a tal ponto que a saúde dele já estava toda comprometida.
tremores, né, uma dificuldade já de fala, de performance então nem se fala, mas um compromisso muito grande com o trabalho, né? Então uma pessoa que não se ausentava e se apresentava na frente de serviço ainda que sem condições de estar ali. Uma resistência muito grande de compreender a necessidade de cuidado, e aí não à toa, uma faixa etária 60 a mais, né? Então, nesse olhar ainda de que ele não precisava de ajuda, muito resistente, mas pela necessidade, acabamos precisando intervir com apoio familiar, porque espontaneamente não aconteceria, ele não teria adesão aos serviços de atenção que a gente estava direcionando. Então, podemos contar, né, na ocasião, com uma esposa parceira demais, e fizemos um trabalho em trio, eu, essa esposa e o trabalhador, em buscar primeiro atenção clínica, porque ele precisava de se restabelecer para que então ele buscasse o tratamento da dependência química propriamente dita, né? Assim fizemos, foi necessário que ele se afastasse, porque ele não tinha condições nenhuma de permanência no trabalho, dado o risco e a saúde afetada. Durante todo o período de afastamento, segui, né, em visitas e em contato telefônico, porque nisso o WhatsApp nos ajuda muito, né? Me comuniquei com eles a todo momento. E hoje a filha fez contato comigo para me compartilhar o triste relato de que o consumo abusivo de álcool foi tamanho que ele hoje tem uma condição neurológica absolutamente comprometida, né? Então, pensamento confuso, tá internado, precisou deixar a cidade e tantos outros desdobramentos de saúde hepática e de outros aspectos todos, que hoje ele já não consegue mais dar conta da rotina de vida profissional e pessoal que tinha. E das poucas circunstâncias em que ele tem alguma lucidez, ele pergunta de mim. Então, é isso, assim, me impactou porque foi uma vida inteira driblando um sofrimento muito grande. Ele começou a consumir o álcool aos 9 anos de idade, né? E uma força, né, para conseguir continuar trabalhando, um baita marido, um baita pai, um baita trabalhador, porque foi a defesa do supervisor quando o encaminhou pra gente, mas muito, muito, muito adoecido. E aí a gente percebe, né, mais uma vez até, o quanto o silêncio esconde dores que a gente nem imagina, e o quanto, apesar de não entregar nada sólido pro outro, o acolhimento respeitoso, de fato, pode fazer uma diferença, porque eu fiquei muito honrada de saber que ele lembra de mim. Então, essa história me impactou demais. E mostra a profissional que você é. E aí eu, pessoalmente, vou ter que fazer essa declaração, né? Mostra a profissional que você é, que abraça os atendimentos que você faz. Eu fico muito honrada de estar tendo aqui com a gente hoje, contribuindo dessa forma com a sua experiência de vida, com a sua experiência profissional. Obrigada, obrigada mesmo, minha amiga. É recíproca a admiração e o carinho. Rê, na sua visão, o que ainda a gente precisa melhorar, né, nessas propostas das políticas públicas no ambiente de trabalho para poder apoiar de uma melhor forma essas pessoas? A gente precisa de criar vínculos, estreitar laços, ouvir. A gente precisa entender que a gente vive num sistema capitalista selvagem que nos exige uma entrega de produtividade a todo momento, mas que há limites humanos que a gente não tem condição de negar, e todos eles precisam de ser cuidados com atenção, respeito, né, absoluta garantia de dignidade, né? As pessoas precisam se sentir pertencentes, precisam se sentir acolhidas, e a gente, na responsabilidade do Estado, faz isso através das políticas públicas, e na responsabilidade das empresas faz isso garantindo um ambiente de trabalho um pouco mais acolhedor. Parece muito utópico, mas eu acho que a gente precisa continuar acreditando, né? Até para que a gente continue no movimento que é de formiguinha, mas que planta semente, sim, porque a gente muitas das vezes não consegue enxergar um resultado efetivo
Mas, a partir do momento que a gente sabe que o olhar daquela pessoa para ela mesma, para a condição de saúde que ela atravessa, para o direito que ela tem, mudou, isso já é um ganho sem precedentes. A gente vive numa condição social no Brasil muito delicada pela nossa história política, econômica, né? Um país que viveu 3, 4 séculos de escravidão e ainda colhe frutos disso, é um país que é muito sofrido, né? E que tem os acessos ainda muito limitados de garantia de direito. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem uma gama de políticas públicas muito amplas, que se forem investidas em sua efetividade nessa ideia de conseguir equiparar oferta e demanda, eu tenho certeza que a gente pode fazer uma grande diferença. Os serviços serem universais já é um passo só nosso, dado, né? Então, se ele tiver em volume, tanto quanto a gente tem de demanda, a gente com certeza vai conseguir caminhar em passos um pouquinho menos lentos do que o que a gente caminha hoje, né? Então, acho que a efetividade ela vem muito desse lugar. A gente precisa alcançar a demanda ofertando serviços que alcance todos os públicos, feminino, masculino, infância, adolescência. Cada um tem seu aspecto, suas nuances. A gente precisa que seja equânime, porque cada um tem sua realidade e a sua necessidade. Você não faz um trabalho com homens idêntico ao trabalho que você faz com mulheres, nem um trabalho com adultos. Idosos, idêntico ao que você faz com crianças e adolescentes. Porque a experiência, a forma de ver, o momento da vida, a maturidade, o papel social que essas pessoas ocupam são diferentes, né? A gente está percebendo isso, inclusive, no Circuito pela Vida, né? Quando a gente vai em escolas, a questão da prevenção e da conscientização fala de um jeito, pensa naquela questão, né, da droga como uma utopia, como uma coisa divertida, como experimentar, é só para ver, uma curiosidade, totalmente diferente de quando você pega já na questão mesmo do auxílio ali, do paciente com a dependência em álcool, que já passou por muita coisa, que traz aquele silêncio que você não imagina as dores que ele carrega, como você falou. Quando a gente pega casa de passagem, que são as pessoas em situação de rua, é outra visão, é outra, né? Eu faço uma dinâmica com eles sobre alimentação, questão de trazer cuidados com a alimentação, um alimento pequenininho que vai impactar muito, aquela coisa. Como as crianças receberam, né, essa atividade, como os idosos receberam essa atividade, como as pessoas em situação dessa vulnerabilidade da rua, né, de estar nesse momento na rua, receberam. Então, assim, não tem como falar a mesma linguagem. Não tem como falar a mesma linguagem. Mas uma coisa, eu não sei se vocês concordam, que é comum em todos os ambientes, é a necessidade do vínculo, da construção de vínculo. Isso faz com que a gente consiga alcançar o outro de uma outra forma. E aí é claro que a construção de vínculo com crianças e adolescentes parte de um princípio mais lúdico, né? E com adultos num outro formato, mas é na construção de vínculo que o outro se sente seguro para trazer à tona aquilo que ele silenciou a vida toda. É na construção de vínculo que você consegue que o outro se abra para uma orientação daquilo que, por vezes, para ele não fazia sentido em outro momento, né? Então, eu acho que na política pública e em todos os ambientes onde a gente lida com o ser humano, a gente precisa partir do princípio do vínculo. E aí o acolhimento e a escuta está inserida nessa ideia de vínculo, né? A gente tem uma necessidade social que é muito inerente à condição humana. Somos seres sociais, né? Se você parar para pensar, às vezes eu falo isso com meus pacientes, eu falo assim, olha, você tem que gostar de mim, se você não gostar, você procura outra nutricionista, porque é um tratamento. Já viu barbeiro? Sempre, quando é homem eu falo barbeiro e quando mulher eu falo manicure, né? Já viu barbeiro? Você vai sempre no mesmo, vou. Você gosta de conversar com ele? Gosto. Ou então, se você não gosta de conversar, você gosta daquele ambiente? Gosto. Então, é mais ou menos isso. Você escolheu, você
você vai nele por conta do vínculo. Exatamente. Né? Muitas das vezes, claro, você gosta do corte dele, ele é competente, mas você criou a manicure. A gente quer conversar, você quer contar, não é? Nós somos assim. É uma união de fatores, né? Exatamente. Então, mas às vezes... Que fazem parte da formação do vínculo. Não, mas às vezes você tem uma pessoa super competente, mas você não conseguiu criar aquele vínculo. Quando você vê, você tá em outra. Sem perceber, você, eu não voltei lá. Por quê? Porque o vínculo é muito mais importante. Depois, claro, a competência, né, também importa muito, mas o vínculo, ele é unânime. Então, eu brinco com eles assim, imprimir uma dieta, você fala assim, vou imprimir uma dieta de 1.500 calorias, você joga no Google, você acha. Agora, uma que vai ser pra você, alguém que vai te escutar, porque aí você não dorme bem, porque aí que vamos pensar, vamos entrar com um chá, um fitoterápico, vamos pensar numa atividade física que se encaixe pra você. Então, assim, é pensar na saúde daquela pessoa como um todo, porque se fosse só o plano alimentar, eu acho que você não precisa de mim. Aí eles ficam assim, eu falei, se fosse só o plano, você não precisaria de mim. Então, eu acho que o vínculo realmente ele é a grande chave. Como podemos sensibilizar, Renata, a sociedade e os empregadores para lidar com a dependência química de uma forma mais humana e menos punitiva? Primeiro, como você já falou, acredito eu, tirando essa questão da moralidade, né? É fundamental. Que a gente cresce ouvindo. Você fala que quer largar o cigarro, é uma coisa. Você fala que quer largar a cocaína, o crack, você tem outro olhar, né? Outro julgamento. Outro olhar. Enquanto a gente der mais importância para as substâncias do que para as pessoas e para o que fazem com que elas consumam essas substâncias em abuso, a gente não desestigmatiza. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que o que vem primeiro é a pessoa e em que contexto ela consome, né? Porque existe o consumo que no entendimento do outro pode ser recreativo e existe esse consumo adoecido, abusivo, que muitas das vezes esconde um escape de algo que é de fato a origem do problema. Um outro aspecto que eu acho que é extremamente relevante também para o cuidado e para um aceite mais humanizado do tema dependência química é a gente parar de olhar para ele como foco, porque muitas das vezes a dependência química ela é consequência. Existem muitos outros fatores que chegaram antes e que desencadearam naquele comportamento, como tantos outros comportamentos que a gente tem, né? Algo que a gente adota muito é relacionar o hábito do consumo do álcool e de outras drogas com tantos outros hábitos que a gente tem legitimados. O hábito de se medicar, o hábito de comprar, o hábito de comer em excesso ou em demasia ou em demérito. A bulimia, você comer e fazer vômito. Antes daquele ato ali de comer e forçar o vômito, tem uma história gigante por trás. Uma história gigante por trás, né? Então, eu acho que a principal estratégia para humanizar o olhar com relação à dependência química é trazer à tona o ser humano que está por trás daquela história, porque a ordem deveria ser essa, inversa. Infelizmente, a gente, quando houve um relato de um dependente químico, o que nos chama mais a atenção é o que ele usa, não como, porquê, quando, em que contexto, como começou, o que aquilo causa para ele, da onde aquilo veio. E é quando a gente traz isso à tona que a gente consegue fazer com que o outro receba aquela informação de uma maneira mais humanizada de fato, porque a gente o coloca naquele mesmo lugar. Olha, se para você o aspecto de adoecimento é desdobrado de tal maneira, para o outro desencadeou numa dependência. E aí a gente começa a desmistificar, a tirar esse olhar, né, que é tão equivocado e muitas das vezes desproporcional, porque não deveria me interessar se o colega usa cocaína, crack ou maconha. Deveria me interessar por que o colega usa crack, cocaína, maconha, como ele usa, o quanto isso está impactando a vida dele. Porque a cocaína, ela é apenas um estímulo. Existem tantos outros tipos de estímulo aí que, se forem legítimos, a minha relação é diferente. Então, será que eu estou falando da pessoa que está usando ou estou falando da substância que ela está consumindo, sabe? E é muito em cima disso o trabalho que a gente acredita e realiza, sabe, meninas? Não estamos aqui para falar de álcool e outras drogas. Estamos aqui para falar de pessoas que consomem álcool e outras drogas.
o nosso ambiente e até a estrutura de Volta Redonda, se a gente parar para pensar, há amigas em todas as portarias da usina que fez com que essa cidade existisse. O consumo do álcool está presente em todas. E a gente tem colegas que exercem trabalhos críticos em ambientes extremamente hostis e que, às vezes, o álcool é a válvula de escape dele, sabe? Então, se a gente não conseguir ressignificar a relação daquela pessoa com o trabalho dela, com a família dela, com ela mesma, é claro que o álcool vai continuar sendo uma alternativa, né? E aí a gente parar de pensar no álcool e pensar naquela história é que eu acho que é o pulo do gato, sabe? O X da questão. Com certeza. Renata, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela forma sensível como você trouxe esse tema. O seu trabalho como assistente social me inspira e nos convida a olhar o outro com muito mais empatia. Sou eu que agradeço imensamente, foi um prazer. A gente poderia ficar aqui falando, né, sobre esse tantos temas, um sem número de tempo. É uma satisfação enorme falar sobre pessoas com pessoas queridas, agradáveis e que nos lembra a importância do nosso trabalho, né, o valor que tem cuidar, atender, olhar para o outro. Às vezes a rotina do dia a dia nos coloca em risco de perder isso, né? E a gente não esse pode. Brilhinho, né? Esse brilho no olho. Pode. Né? Esse brilhinho, ele move, não posso dizer montanhas, mas ele move ações que a gente direciona para quem precisa, né? E isso é fantástico. Obrigada mesmo. E você que nos acompanha, lembre-se que ninguém deve ser definido apenas pelos seus momentos de vulnerabilidade. O cuidado e a escuta podem transformar histórias. Fiquem ligados nos próximos episódios do Circuito pela Vida. Compartilhe esse podcast para quem você acha que precise. Informação, acolhimento e cidadania sempre por aqui. Até o próximo.